estamos gravando. Né? Então, não sei se vocês sabem, meu nome é André. Né? E meu nome é André Luiz, com Z. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês conhecerem algum André Luiz, 90% de chance de ser de família espírita. Por quê? Porque um autor espiritual que escreveu vários livros pelo Emmanuel identificou-se, não é o nome dele, do espírito, mas identificou-se como André Luiz. E muitas mães, tal qual a minha, que trabalhava em centro espírita, teve um filho homem, quando tiver um filho homem, vou colocar o nome dele de André Luiz. Né? Aqui estou eu. Né? E por que eu estou contando isso? Eu sou espírita de berço, sou espírita já desde quando minha mãe engravidou, mas antes disso, a mãe da minha mãe era espírita e a mãe dela era espírita. Uau. Então, eu venho de uma família que eu, assim, estou na quarta geração, né? Espírita. Então, para mim, sempre foi algo muito normal eu conviver com o centro espírita dentro da minha casa, muitas vezes. Né? Porque onde eles iam fazer as reuniões, às vezes era na casa da minha avó, às vezes era na casa da minha tia, às vezes era lá na casa da minha mãe mesmo, né? E esse centro continua existindo, né? Eu tenho um irmão, que é um pouco mais novo que eu, ele também dirige as reuniões de lá, e toda vez que eu vou para o Brasil, aí eu participo das reuniões de lá. Então, tem tantas coisas que eu aprendi nesses quase 20 anos de vida que eu tenho, né? Do que eu passei lá desde pequeno, que eu pensei assim, gente, tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar, alguns ensinamentos baseados em histórias muito interessantes que aconteceram com a gente, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, o título dessa palestra, para quem recebeu, é isso aqui. Então, primeira pergunta. Vocês sabem que filme é esse? Tem alguém que não sabe, que não assistiu esse filme? Porque eu já disse, o spoiler é grande, tá? Então tá aí. Né? Como é que é? Eu vejo pessoas mortas. Interessante. E ele pensando, oh meu Deus, ele não faz nem ideia. Né? Isso é uma situação que a gente aprendeu no Espiritismo muito mais comum do que a gente imagina. E é sobre isso, principalmente, que eu vou desenvolver hoje aqui a nossa palestra e o que a gente aprende com tudo isso. Né? Então, primeira coisa que eu vou perguntar assim, né? O que acontece quando a gente morre? Um monte de coisa acontece. Mas eu juro, eu esqueci de tudo. Né? Tal qual você, provavelmente já morreu várias vezes. Só que desde que eu nasci dessa vez, eu não lembro mais nada. Não lembro quando eu morri da outra vez, não lembro o que eu fazia lá no plano espiritual, no que eu cheguei aqui, graças a Deus, literalmente, eu esqueci tudo. Né? Mas, vários espíritos contam pra gente o que acontece. E por isso que a gente aprende. Uma coisa que praticamente todas as religiões têm em comum é te preparar para a vida depois dessa. Nem todas te preparam para essa vida. Né? Vamos lembrar. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você morrer, vai para o inferno. Não está falando que você vai receber o prêmio aqui. Está falando que você vai receber o prêmio depois que morrer. Né? Então é o melhor negócio. O negócio que a pessoa só vai receber depois que morrer. Não tem nem como voltar para reclamar. Será? A gente vai ver aqui. Né? No caso do Espiritismo, como o Espiritismo desenvolveu, não inventou, mas desenvolveu essa comunicação com os espíritos que já fizeram essa viagem, eles trouxeram para a gente informações. Allan Kardec colocou tudo organizadinho, um monte de livros, né? E com isso começou o Espiritismo, que a gente estuda aqui até hoje. Né? Então, o que acontece quando a gente morre? Será que é isso? O que a gente sente? Vai chegar a Dona Morte chegando para a gente lá, surpresa, morreu. Talvez, né? Não tenho certeza que é exatamente assim. Né? Vamos mais entender um pouco o que Allan Kardec contou para a gente, que os espíritos contaram para ele através dos médiuns. Né? Qual dos dois mundos, mundo espiritual ou mundo físico, é o mundo principal na ordem das coisas? Aí o espírito que identificava-se como o espírito da verdade respondeu para o Allan Kardec, que ele colocou no livro, que é o livro dos espíritos, que organizou muito bem na pergunta 85, falando um mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. Então, a nossa verdadeira morada é no mundo espiritual.
aqui na Terra, é como se fosse uma escola que a gente vem, compara cada encarnação como uma série. Um ano, vamos lá. Então, o que a gente pode comparar, nossa existência aqui na Terra, a gente vem com uma certa preparação. Por quê? A gente vem com uma certa preparação. Porque nós nascemos já como humanos, numa família, a gente aprende a falar, a gente aprende a andar. Então, embora a gente tenha esquecido as nossas vidas passadas, nós temos aqui a intuição, nós temos a nossa missão gravada lá. A gente não pode abrir o livro e olhar, minha missão nessa vida. Não, é colar na prova, né? A gente está aqui para aprender. Então, a gente vem, se a gente faz a nossa parte que a gente tinha programado, a gente passa de ano. O que significa que a gente vai encarnar de novo, né? Para aprender as próximas lições e pagar os próximos débitos que a gente tenha. Se a gente não faz nada direito, a gente repete de ano. O que é encarnar de novo, do mesmo jeito até aprender a lição. Muito parecido, mas repara que assim, a gente vem, faz o esforço, aprende e volta para o mundo espiritual. Então aqui é a chance do nosso progresso espiritual, né? Aqui é um estágio. A nossa verdadeira morada é no mundo espiritual. Tá bom? Isso é o que os espíritos nos ensinaram. Daí, o mundo espiritual, usando as perguntas que o livro dos Espíritos nos trazem. Preparando aqui o cenário para a segunda parte da palestra, que é quando eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, né? Então, a pergunta 149 é: o que sucede à alma no instante da morte? A alma volta a ser espírito. Isso é, não é que a gente deixou de ser espírito quando nasceu. Ela volta ao mundo dos espíritos, da onde se apartara momentaneamente. Então, interessante, né? A rainha Elizabeth, que viveu por 96 anos aqui na Terra, foi momentaneamente afastada do mundo espiritual. Por quê? Por uma eternidade, o tempo que a gente passa aqui é muito pouquinho, né? Vamos lembrar que tempo é tudo relativo. A gente vai ver como o tempo é relativo dependendo do plano que nós estejamos, né? E outra pergunta interessante que vai fazer parte do que a gente vai conversar aqui, né? Na pergunta 163. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de, aqui está coberto, perturbação. Tá? Então, não é imediatamente que a gente, assim que se desliga do corpo, assim que desencarna, percebe que desencarnou. Novamente, eu não lembro do meu último desencarne, mas vocês vão ver como isso é bem mostrado por vários espíritos que conversam com a gente. E aqui o Espírito da Verdade está explicando para a gente como que é esse processo natural de volta ao plano espiritual. E essa daqui é muito interessante. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. Então a primeira resposta é não, né? O corpo muitas vezes sofre muito mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma disso. Devido a isso, é extremamente comum o espírito nem perceber que ele desencarnou. Então, quando entra no estado de perturbação, mal sabe que, assim, peraí, já saí do corpo, né? E, por conta disso, muito bem explorado pelo filme Sexto Sentido, aquele personagem do Bruce Willis continua andando sem fazer ideia de que, na verdade, o corpo dele já tinha perecido. E vários outros filmes que nós também já assistimos, mas aquele lá mostra muito bem essa parte, né? Então, a pergunta 665 também do Livro dos Espíritos, né? Essa perturbação apresenta circunstâncias especiais de acordo com os caracteres dos indivíduos, né? Eu não vou ler tudo, só o que está aqui marcado, né? O espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Como eu vou mostrar para vocês várias vezes, né?
obstinadamente sustenta que não está morto. Não, como é que é? Como assim você está falando que eu estou morto? Eu estou vivo, estou falando com você aqui. Mal percebe que ele está usando um médium para falar comigo. Aliás, percebe pouco depois, mas demora um pouquinho, né? Acerca-se das pessoas a quem estima. Fala com ela e não percebe porque elas não ouvem ela. Novamente, muito bem colocado naquele filme, no certo sentido. Né? Que ele chega e acha que a esposa dele está brava com ele, está ignorando ele. Não, ela nem ouve ele, né? Não sabe que ele está por lá. E realmente é desse jeito, muitas vezes. Vai ser assim com a gente? Vamos pensar no assunto. Não necessariamente precisa ser. Ah, mas eu sou espírita, então não vai ser. Não necessariamente. A gente tem que, cada um cuidar de nós. Ah, então todo mundo que não é espírita também não vai perceber que morreu? Também não é bem assim. Né? O trabalho que é feito em muitas reuniões mediúnicas, em vários centros espíritas, para que usam o médium? Para que possa haver comunicação com espíritos desencarnados. Né? Então, dependendo da tarefa daquele centro, dependendo do trabalho daquele grupo do centro, a conversa com os espíritos pode ser espíritos obsessores, que estão obsediando algum espírito encarnado, para tentar fazer aquele espírito deixar aquele ódio de lado, perceber que ele não está fazendo bem nem para aquele espírito, nem para ele mesmo, está parando, atrasando o progresso dele. Né? Tem outros trabalhos que é o trabalho principal do centro. Eu trabalho lá no Brasil, quando eu estou lá, que é justamente o diálogo com espíritos que não perceberam que desencarnaram. Então, né, eu sou bem jovem, né, então há uns 30 e poucos anos que eu participo desse trabalho, que é conversar com espíritos que são trazidos para o centro. Aí você pensa, mas como assim são trazidos? Eles nem sabem que morreu. Como é que eles vão parar lá? Eles estão fisicamente no centro, eles estão... No mundo espiritual, é tudo mental. Tem gente que chega lá no centro e tem a impressão que está ainda preso no carro onde teve o acidente. 50 anos atrás. Já teve espírito que veio falar com a gente que assim, a fazenda dele estava sendo roubada pelos escravos. Gente, estou falando aí de mais de 100 anos. O espírito não percebeu que desencarnou e está com a imagem mental daquele lugar ainda. Quando, na verdade, o espírito não está aqui, está fisicamente no nosso centro. Mas ele já foi trazido para lá. E por quê? Que trazem para falar com um encarnado? Porque os próprios espíritos lá não conseguem dizer para ele que ele desencarnou. Entendi? Mas tem. Novamente, vai dar vibração aqui. Vai dar vibração mental. Então, eu estou encarnado, de repente não estou mais. A morte faz milagre? Nenhum. O cara que morreu santista vai continuar sendo santista, não vai consertar e virar palmeirense depois. Né? Da mesma forma que todas as crenças e gostos, eu gostava de chocolate quando era encarnado, eu vou continuar gostando, mas vai ser mais difícil comer depois de ser encarnado. Né? Tudo isso continua igual. Por quê? Os próprios espíritos contaram para a gente, a alma nem sente que saiu do corpo. Mas isso são alguns, né? Ou a Então, maioria? Não dá para falar que todos são assim. Mas, de acordo até com o que eles colocaram aqui, né, muitas vezes o espírito fica surpreendido, espantado e nem acredita que está morto. Isso acontece muito. Novamente, não é culpa de ninguém, isso é um processo natural. Toda vez que a gente desencarna, passa por isso. Tanto que para reencarnar não é um processo fácil também. Tem toda uma preparação, um planejamento. Né? Como é que eu estou um espírito e vou voltar agora, conectar com um feto lá? Tem todo um trabalho também. Então, não pensa que assim, a nossa chance de reencarnar foi à toa. Não, tem um trabalho enorme. Vamos aproveitar a nossa chance. Tomara que a gente tenha outra chance de encarnar nesse planeta lindo, que tem praias, que tem o Lake Travis, tudo. Mas vai dar trabalho. Né? Então, não vai ser todo mundo assim.
Não, eu acredito que o Chico Xavier, por exemplo, ele saiu andando. Né? Deixou o corpo dele. Acho que deu, né? Vamos lá, Emmanuel. Né? Eu acho que com ele foi assim, não sei, ele me contou. Né? Acho que também vai dar pessoas desapegadas do mundo material, né? Sim, Nem sim. todo mundo consegue desapegar. Especificamente sobre o processo de desencarne, tem um livro do André Luiz que se chama Obreiros da Vida Eterna, onde eles acompanham 5 desencarnes. Eu fiz até uma palestra sobre essa parte. Então, por exemplo, teve uma pessoa, spoiler de novo, desculpa, mas quem for ler o livro, né, que vale muito a pena, uma dessas pessoas, na hora que os espíritos chegaram para começar o desenlace, ela falou, posso eu fazer? A própria pessoa começou a se desconectar. Né? Aí só os últimos, que daí precisava, que vieram os mentores, desconectaram e ela saiu andando com eles. E o corpo ficou. Era uma pessoa que já estava totalmente preparada para isso. Outros dificultaram demais. Outros, a família dificultava demais. Ah, você já ouviu falar da melhora da morte? Da o quê? Melhora da morte? Ah, sim. Muito simples. A pessoa precisa desencarnar, é processo natural. Só que a família, porque a gente está desse jeito. Eu não vou falar assim, para mim é mais fácil. Eu acho que não é. Eu estou perto de uma pessoa que eu amo e essa pessoa está prestes a desencarnar, a gente fica com aquela saudade daquela pessoa. E isso atrapalha, porque daí a gente está segurando, mandando laços invisíveis, segurando aquela pessoa. Então, o que os espíritos benevolentes fazem? Dá uma carga de energia, aquele espírito melhora, fala, nossa, estou melhor, pode dormir, estou sentindo bem. O pessoal vai, vamos aproveitar que o pessoal saiu, deixou a gente em paz, vai lá e começa a tirar os laços e leva aquele espírito que o corpo já venceu o prazo de validade. O nosso corpo tem prazo de validade, eu sou a prova disso. Chega uma hora que algumas partes nossas começam a precisar de manutenção, né? Então, baseado nessa parte, nesse tipo de trabalho que é desenvolvido pelo centro que a minha família trabalha há tanto tempo, a gente tem muitas lições que a gente aprendeu que eu queria compartilhar com vocês, né? Então, eu vou compartilhar o primeiro caso, né? O que está escrito aqui são perguntas do Livro dos Espíritos relacionados a 4 casos que eu vou contar. Esses 4 casos, eu passei no Brasil agora um tempinho, umas semanas lá, trabalhamos lá e eu selecionei 4 casos que eu falei, isso aqui é muito interessante, isso aqui tem muitas lições para a gente aprender, eu quero compartilhar com as pessoas. Né? Então é isso que eu vou fazer com vocês. Os nomes que eu falar aqui, eu não sei se a pessoa me deu o nome real dela, se o nome foi protegido, mas de qualquer forma tem o nome trocado. Né? Então não dá para ver direitinho, mas eu vou contar uma história de uma pessoa que se identificou como Estrela d'Alva. Então estamos nós lá na reunião, abrimos a reunião, recebemos uma mensagem do mentor, sempre muito encorajadora, muito sábia, e abrimos para receber, né, os irmãos e irmãs que vão ser ajudados. Então chegou, né, o espírito que não percebe que está falando através de um médium, que pensa que está conversando comigo, né, e fala, meu nome é Caio, né, mas me conhecem por Estrela d'Alva. Tá, Caio, bem-vindo, tudo bem, né? Como é que você está? Ele, não sei, tô estranho, né? Tipo, nem sei como vim parar aqui, né? Tá bom, vamos conversar um pouquinho, né? Já que você está aqui, né, vamos se conhecer. Para que a gente faz isso? Para aquele espírito que chegou num lugar estranho e está falando com uma pessoa que eles nunca viram na vida, tem um pouco de confiança com a gente. Eu me identifico, eu falo o meu nome, né? Eu, inclusive, muitas vezes eu falo o nome André Luiz. Né? Porque se a pessoa tem alguma coisa de espiritismo, nessa hora acende já uma lampadinha. Né? E vocês vão ver como isso dá certo. Né? Nessa daqui mesmo. Aí, o Caio, né, falou assim, olha, eu não estou muito bem, não. Eu tenho AIDS e meu corpo está definhando aos poucos. Mas eu estou fazendo parte de um tratamento que me prometendo que vai me dar uma sobrevida. Então, eu já estou sentindo que eu estou melhorando. Novamente, imagina a situação. Ele ainda sente, depois de desencarnado, que o corpo dele estava definhando. Né? E não é porque ele desencarnou que ele acha, o corpo doente ficou, meu espírito agora já está são. Não é.
Como a gente aprende no Espiritismo, nosso corpo é composto de 3 camadas. Nós temos o corpo físico, nós temos o espírito, que é o princípio inteligente nosso, e nós temos o perispírito, exatamente, né, que dá o formato ao espírito ligando os dois. Então, quando o corpo físico fica, o nosso perispírito, na esmagadora maioria das vezes, tem a forma de como o nosso corpo era, porque o perispírito ajuda a moldar o corpo físico e o corpo físico ajuda a moldar o perispírito. É muito próximo, né? Aí o corpo físico ficou, o perispírito, que é uma parte mais densa do espírito, fica com aquela forma. Então ele sente, a gente sente ainda os efeitos físicos por um tempo, ainda mais porque o nosso estado mental é um estado de quem está encarnado ainda. A gente não percebeu que desencarnou. Então, os espíritos amigos querem falar com ele, com o Caio aqui, só que ele não enxerga. A gente aqui, encarnado, consegue enxergar espírito? Eu não enxergo. Se alguém enxerga aqui, me conta que eu estou louco para... Não. Não temos nenhum médium vidente aqui. Então, não é porque desencarnou, a gente vira médium vidente. Também não. A gente não consegue enxergar enquanto a nossa vibração for de encarnado. Então, consegue enxergar encarnado, consegue conversar com encarnado, mas não com o desencarnado que trouxe ele para essa reunião. Né? Então, vamos lá. Aí, eu conversando com o Caio, ele contou, né, que começou a fazer parte desse grupo experimental. Eu perguntei, o que você está sentindo, né? Você está indo bem? Ele falou, estou com muito medo. Está com medo? Medo por quê? Né? Aí eu perguntei, mas por que você está com medo? Né? Você não está fazendo tratamento? Ele falou, qual é o seu nome mesmo? Eu falei, meu nome é André Luiz. Ele, engraçado esse seu nome. Né? Meio estranho. Lá em casa, tinha uns livros cujo autor tinha esse mesmo nome, André Luiz. Quando eu montei... André Luiz, ponto. Quando eu me montei, quando eu me montei pela primeira vez, eu tinha 16 anos. O que é montar? Quando homem se vestiu como mulher a primeira vez. E o pai dele expulsou ele de casa. Né? O pai dele expulsou ele de casa e ele se mudou para Vitória e começou a se prostituir. Mas ele lembra que os livros eram provavelmente, da mãe dele, que se chamava Dalva. Então, quando ele adotou a personalidade drag queen, ele colocou o nome Estrela Dalva em homenagem à mãe dele. Né? Interessante eu ter falado o nome André Luiz, ele ter lembrado. Com isso aí, eu conectei ele com a espiritualidade. Começou a abrir ali, ele começou a se abrir para poder falar sobre espiritualidade. Né? No que ele falou isso, ele falou assim, eu perguntei, mas o que você pensa da sua mãe? Você tem saudade dela? Ela falou, eu só tive notícias por uma tia, minha mãe estava muito desgostosa vindo essa minha tia. E quando eu conversei com ele, eu falei, mas se você ouviu isso da sua mãe, será que a sua mãe não teve como poder chegar até você e conversar com você? Porque, como você mesmo disse, o seu pai se expulsou de casa, então você não tem mais notícias da sua mãe. Ninguém sabe o que está acontecendo lá. Né? Nessas, começa a conversar com ele e explicar para ele. Então, cara, sua condição é a seguinte. Dá uma olhada à sua volta. Veja onde você está. Agora que nós falamos da espiritualidade, o André Luiz era um autor espiritual. Ele contava os relatórios dele da vida, como era, depois que desencarnamos, que permite que comuniquemos os entes queridos, aquelas pessoas que amam a gente vão estar próximas a gente. Né? Então, o tratamento deu certo. Mais certo do que você pensa. A única coisa que você não sabe é que o seu corpo não sobreviveu. Mas veja como o seu espírito está melhor, como você está se sentindo melhor. Quando eu falei isso, ficou um tempinho, eis que vem a mãe dele e fala que há muitos anos que ela tentava falar com ele e não conseguia. Ou seja, ele deve estar desencarnado há muitos anos. A mãe dele já tinha desencarnado. E quem trouxe ele para a reunião foi a dona Dalva, que finalmente, que sempre pensou nele, né, mas não conseguia acessar ele. Exatamente. Ele não conseguia vibrar no mesmo nível dela. Então, ele não conseguia perceber que ela estava tentando ajudá-lo. Né? E por que ela veio trazendo? Porque ele pensava nela. Então,
teve essa conexão. Ele pensava como? Com amor na mãe dele. Então, conseguiu essa conexão. A mãe dele pediu ajuda para a equipe espiritual. A equipe espiritual falou, não, a gente tem centros espíritas especializados nesse tipo de trabalho. Trouxeram ele para um centro, nós conversamos, aí por diante, a dona Dalva tomou a dianteira e deu conta do filho dela. Né? Então, como é importante esse sentimento de amor que a gente tem, principalmente se alguém que a gente ama desencarnou, a gente tem que rezar para que essas pessoas sintam o nosso amor, mas não a nossa tristeza, o nosso desespero, porque isso fere. Ele talvez estivesse ainda sentindo, talvez a mágoa que a família dele tivesse sentido, isso estava fazendo mal para ele ainda no plano espiritual. Já a mãe fez muito bem, diga. Me veio uma dúvida, por que será que o mundo desencarnado precisa da gente encarnado para fazer essa ponte? Então, eu falei isso agora há pouquinho, deixa eu tentar usar outras palavras. Assim que a gente desencarna, a gente não percebe que desencarnou. Então, a nossa vista desencarnada, no momento do desencarne, não só no momento e nos momentos seguintes, tem as mesmas sensações, as mesmas limitações do que quando somos encarnados. Ouvir, a gente ouve só pelo ouvido. Quando a gente acabou de desencarnar e não percebeu, a gente faz assim, a gente para de ouvir. Porém, a gente já aprendeu na literatura espírita que, depois que a gente já está devidamente na vibração dos desencarnados, eu posso fazer isso aqui, eu vou continuar ouvindo, a gente não ouve mais pelo ouvido. A gente tem ouvido, tem olho, mas a gente enxerga pelo espírito inteiro, a gente ouve pelo espírito inteiro. Não é mais assim. Por que eles usam gente? Porque os recém-desencarnados não conseguem enxergar os desencarnados, então eles enxergam e ouvem os encarnados. Então a nossa missão é mudar a vibração deles através de tocar o coração deles, fazer eles perceberem o que aconteceu, para muitas vezes poderem desapegar do que está aqui. No que eles fazem isso, eles abrem. Normalmente a pessoa que trouxe eles, normalmente uma pessoa próxima, está já do lado, ali esperando eles. Né? Então, no livro dos Espíritos fala assim, né? O exemplo de assim, uma lagarta, né? Que assim, anda pela terra e depois entra na crisálida, no estado de morte aparente, né? No estado de morte aparente, mas afim renasce numa existência brilhante, né? Pode nos dar a ideia da vida terrestre, túmulo e a nova existência? É uma comparação interessante, segundo o livro, dá uma ideia do ponto menor. A imagem é boa, mas não pode pensar que é desse jeito mesmo, como normalmente vocês humanos costumam pensar. Então, é uma comparação interessante, né? A gente encarnado, a gente é a lagarta, e a gente desencarnado é a borboleta, que é o objetivo. Né? Esse foi o caso 1. Vamos para o caso 2. A mãe dele, no caso, quando vocês estavam lá, digamos assim, que um médium que fez a comunicação, né, psicofônico, que fez a comunicação do Caio, no caso. A mãe dele também participou em outro médium? A mãe dele usou o mesmo médium. Usou o mesmo médium. Depois que, assim, ficou um silêncio. Depois que eu falei com o Caio, fica um silêncio. Isso é comum, né? Porque muitas vezes a pessoa está precisando absorver o que a gente falou, que é quando começa... Peraí, é assim, né? Aí que começa a olhar e enxergar um monte de coisa que não estava enxergando 10 segundos antes. Então a gente tem que deixar essa pessoa ali, né? Se a pessoa que trouxe tem condições de conectar, essa mesma pessoa vai conectar com o médium e pode comunicar com a gente em seguida. Mas isso não é sempre assim, não. Muitas vezes o espírito reparou, conversa um pouco com a gente, daí ele é levado. Nesse caso, a gente recebeu a mensagem da mãe dele também. Né? Então, vou contar um outro caso agora. É um caso de um professor português. Né? Muito interessante, um médium conversando com um português, né? Aliás, um médium brasileiro, dando facilidade a um espírito português, né? Que chega lá também, boa tarde, sou o professor Alcides. Boa tarde, né? Estamos aqui para conversar, como é que o senhor está se sentindo? Ele, não estou muito bem, não. Normalmente eles não estão. É que nem
Se você trabalha no suporte técnico e alguém ligou para você, ninguém te ligou para falar que está tudo bem. Né? Então, se a gente está lá, a gente sabe que está tudo bem, a resposta dificilmente vai ser sim. Não. Ele falou assim, não, estou muito bem, não. Né? Não, o que acontece? Ele falou, estou confuso, nem sei te explicar o que está de errado. Né? Estou muito confuso, não consigo nem encontrar as palavras. Né? Ah, tá, então vamos tentar entender o que está acontecendo, porque se trouxeram o senhor aqui, é porque acreditam que o senhor pode ser ajudado pela gente aqui. Então, para isso, né, vamos conversar. Eu sou o André Luiz. Crickets. Então, ali eu vi que não vai ser... não ia ser o caso, né? A gente vai ver daqui a pouquinho por quê, né? Aí ele falou, já faz muito tempo que eu tenho, usando a linguagem dele, tenho a andar com tonturas, desmaios. Né? Tenho a andar, né? Tenho andado, venho andando, né? Português, Portugal não usa gerúndio, né? Venho a andar com tonturas, né? Tenho por mim que minha senhora andou a queixar-se que eu ando tendo alucinações. Vejo parentes mortos e digo a ela que estão vivos. Bom, legal que ele teve confiança suficiente para uma pessoa nova ele contar que a senhora dele estava fazendo essas coisas, né? Tá bom, né? Fala assim, estou com pura confusão mental, né? Aí eu falo, tá, interessante, né? Isso é comum, né? Vamos conversar mais um pouco, vamos conversar sobre quem você enxerga, se essas pessoas que você enxerga, você tinha alguma ligação com elas, você acha que mesmo que é alucinação, ou se pode, o senhor, de repente, pode estar enxergando alguém, né, que realmente já morreu, existe o termo, parece que é mediunidade, ele me parou, falou assim, brincas comigo ou estará a troçar de mim? Eu falei, não, aqui o lugar é muito, muito sério, de jeito nenhum eu estaria a troçar de ti. Mas, da mesma forma que algumas pessoas têm capacidade de ouvir melhor, outras enxergar melhor, né? O que o senhor acredita que acontece quando as pessoas morrem? Essas pessoas que o senhor ama, que o senhor diz, agora que enxerga. O senhor acha que aconteceu com elas depois que elas morreram? Ele respondeu, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Eu falei, bom, já sei com quem eu estou conversando, então eu tenho que saber que linguagem que eu vou conversar com ele, né? Então, aí ele falou aqui como é que é? Tá. E o senhor disse, se é o inferno, posso entender qual a sua religião? Ele, sou católico, como tu. Né? E ele estava contando tudo isso comigo, acreditando que eu era católico como ele. Então, na cabeça mental dele, talvez, isso já aconteceu. Trazem as pessoas que eles enxergam a gente no centro, até na figura de um padre. E contam. Por quê? Porque isso só vai ajudar essa pessoa a ter mais confiança para contar para a gente as coisas, para a gente poder falar e eles ouvirem com respeito. Né? Nesse caso aqui, ele só falou, sou católico como tu. Não necessariamente ele me viu, mas já aconteceu outras vezes. Eles tratarem a gente como padres. Né? A gente conversa, aproveita que eles abriram esse canal e fala para eles. Né? Aí eu comecei a falar com ele, olha, não só o senhor tem essa visão, como muitas pessoas têm esse tipo de visão também. Né? Da mesma forma que o senhor enxerga pessoas que já morreram te enxergam também. E pessoas que já morreram enxergam outras que já morreram, da mesma forma que os que não morreram enxergam também. Aí eu não posso usar a palavra desencarnado. Essas pessoas não vão usar esse tipo de linguagem. Né? Ele fala, creio que eu estou enlouquecido, porque senão essas pessoas não estariam aqui. Não, o senhor não está enlouquecido, não. Deixa eu explicar para o senhor o que aconteceu com o senhor já faz algum tempo, não é verdade? Aí eu vou conversando com ele, fazendo a mudança mental dele, fazendo ele lembrar. Eu faço assim, como é que se faz uma ponte de como o senhor chegou aqui e onde o senhor estava antes? Normalmente a pessoa não consegue conectar. Assim, não, mas espera aí, é mesmo, eu estava não sei aonde, de repente eu vim parar aqui. Né? Então, no que ela não consegue conectar, a gente vai, a própria pessoa fazer, não, mas espera aí, está faltando alguma coisa, e ela vai vindo, pode ter acontecido alguma coisa. Né? E eu falei para ele, o que aconteceu com o senhor é uma coisa muito natural. O senhor, seu corpo já venceu, já morreu. Mas o senhor pode ver que seu espírito continua, mas como o senhor não se deu conta disso,
o Senhor não se permitiu admitir esse seu novo estado. Então, eu acredito que tem pessoas próximas de ti que o Senhor não consegue ver ainda, porque o Senhor ainda não acredita que está nesse novo estado. Novamente, o silêncio, né? Aí depois do silêncio vem o médium falando: meu amigo, fugiu-me seu nome. André Luiz, eu sou Maria. Maria era a esposa dele. A esposa dele já tinha desencarnado. Tipo, ele desencarnou. Ela ainda durou um bom tempo. Ela desencarnou. Ela já estava completamente ciente da situação dela. E ela foi lá tentar trazer o professor Alcides. Ou seja, o tempo lá é completamente diferente do nosso aqui. Então, a gente achar assim, o nosso ente querido morreu, vou esperar uma notícia dele. Gente, esse caso aqui, a gente está falando de mais de 30, talvez 40 anos, separando o momento do desencarne dele ao momento que ele percebeu que desencarnou. Né? No livro Nosso Lar, do André Luiz, o André Luiz passa 7 anos em um capítulo, que é o capítulo do umbral. Né? Gente, eu lembro, 7 anos atrás, sabe? Foi a Copa do Mundo do Brasil. Tá, já foi 8, mas... Né? A pessoa passou todo esse tempo no umbral. Né? As crianças, né? Meu filho que era desse tamanho, dobrou de tamanho. Né? Lá é como se fosse assim. Então, o professor Alcides não tinha percebido. E o quê? É algo muito comum. Ele esperava que se ele tivesse morrido, ele estivesse no céu. Ou talvez no inferno. Acabou. Não teria essa possibilidade de ele continuar do jeito que está. Ele faz coisas. Né? Então, é um trabalho comum que os centros espíritas têm. Mas então todos os espíritos dependem dos espíritas? Não. Não é isso. Então todo católico que morrer vai precisar ir para o espírita? Também não. Mas, se tem essa possibilidade de usar o nosso auxílio, a gente vai estar lá para ajudar também. Esses que não usam auxílio, eles têm outras técnicas, outras maneiras, não precisam da gente para tudo, mas nós somos uma ferramenta útil que quando eles têm necessidade, a gente vai estar lá para ajudar também. Da mesma forma que eles ajudam demais a gente também. Essa pergunta que eu ia fazer como seria se não existisse os médiums para ajudar a orientar a pessoa? Ficaria eternamente nesse plano? Não. Pensa, o Espiritismo está aqui com a gente desde 1850, por aí. Então, antes disso, não ajudava ninguém? Acho que ajudava. A gente cansou de reencarnar antes disso. Né? Então, sim, existem outras maneiras. O problema é que assim, eu não lembro como é que era. Né? O que acontece é que desde que o Espiritismo apareceu e abriu esse intercâmbio, a gente passou a ser uma ferramenta a mais para ajudar nesses casos. Então, o Brasil, principalmente, é espalhado centro espírita para todo lado que tem essa possibilidade. E o país mais espiritualizado do planeta é o Brasil. Quando se fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, tá certo. E muita coisa, só não pensar que isso significa que o Brasil é melhor do que ninguém. Não, pelo contrário. Segundo o que o Haroldo Dutra coloca, a pessoa do Evangelho que está com problema. Né? Então, o Brasil é muito mais um hospital do que um paraíso. Né? Por quê? Você juntou no Brasil, o país mais católico do mundo era Portugal. Tudo bem, Portugal era pequeno, mas a proporção da população católica de Portugal é maior do que a Itália, onde ficava Roma. Né? Tanto que os dias da semana, que a gente fala em português, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, são dias que o Papa, esqueci o ano, decidiu que assim, não, vamos tirar os nomes pagãos dos dias que Deus criou. Só um país adotou. Portugal. Nem a Itália mesmo usa os dias da semana segunda-feira. Que era segunda-feira, que era a feira da Páscoa. Né? O que é lunes, martes? São nomes de deuses pagãos. Né? O que é Monday? Monday é dia da lua. Né? O que é Thursday? Dia de Thor. A gente não, é quinta-feira. Porque Portugal sempre foi extremamente fiel. Né? E mais, trouxeram daí os povos africanos que já tinham um intercâmbio enorme com os desencarnados. Né? Muitas religiões africanas, né, têm essa conversa com os antepassados, têm culto aos antepassados. Como eles... Eu não falo assim, não é que eles acreditam que a comunicação é possível. Como eles sabem que a comunicação é possível, sempre houve esse intercâmbio das religiões africanas. Trouxeram eles e colocaram aqui no Brasil. Né?
Tanto que o espiritismo, aqui no Brasil, desculpa, tanto que o espiritismo floresceu, achou um campo muito fértil para crescer no Brasil, porque já tinham essas sementes lá, né? Então, por isso que eu falo assim, temos muitos centros espíritas no Brasil preparados para isso. Então, espíritos de outros lugares, né, desencarnados de outros lugares, falar com a gente, vem. Eles falam português? Falam. E falam outras línguas? Falam. Né? Tem de todo jeito. Tem centros que são preparados para isso, outros nem tanto. Então, a espiritualidade, o pessoal que trabalha sério com isso, eles sabem aonde levar cada um desses espíritos que vão ser ajudados. E mais uma coisa, embora eu estivesse conversando com um deles, normalmente é um grupo de espíritos na mesma situação que são trazidos ali e aprendem juntos. Tem um filme no Brasil que é muito interessante, é um livro do André Luiz chamado A Vida Continua. Né? O filme é lindo, aqui não tem como assistir, mas o filme é lindo, a história do livro é linda, vale muito a pena assistir, onde eles mostram... Eu acho que dá para assistir no YouTube. Ah, é? Eu acho que sim, acho que foi aí que eu assisti. Ah, legal. Né? A vida continua? E a vida continua, né? Onde mostra muitas pessoas nesse estado mental sem perceber que desencarnaram, né? E falando uma com a outra, até que, spoiler, eles percebem. Mas até eles perceberem, a gente aprende muito com tudo isso, né? E vê qual é o papel dos grupos encarnados em ajudar esse pessoal. E tá lá e não... Né? Os outros querendo ajudar eles, e eles não perceberam o que aconteceu ainda, né? Então, esse foi o caso do nosso amigo. Eu acho que tem um filme também chamado Passageiro, né? Os Passageiros. O avião. O avião. Tem, a gente... Que é bem assim também. Sim. Não. Acho que é um filme americano, que na verdade é uma psicóloga. É um spoiler, né? Acho que vou dar spoiler. Eu já ia contar o filme inteiro, mas então não dá opção. Os Passageiros, dá uma olhada nesse filme, muito interessante. A gente assistiu, não assistiu aqui, Tânia? A gente assistiu, a gente faz uns movie nights de vez em quando. Não vou dar spoiler, mas o final do filme é surpreendente, né? Não, vai contar. Agora, no final. Eu estava pensando exatamente sobre o que você falou, né? Que no Brasil a gente tem muitos espíritas, muitos centros, né? Famílias inteiras e tudo. E quando eu vinha para cá, minha sogra americana, e uma vez cheguei na casa dela, eu me sentindo mal, eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Aí eu perguntei para ela, sua casa é antiga? Como é que é essa casa? E ela falou, por quê? Ela perguntou em inglês, né? Por quê? Você viu o fulaninho? E eu me surpreendi, porque eu não imaginava nunca que o americano tinha também, assim, entendia alguma coisa de espiritismo, né? E eu ficava assim, gente, como é que se passa aqui? Porque lá no Brasil a gente tem tantos centros, né? E aqui nos Estados Unidos, como é que eu ficava pensando exatamente o que você comentou. Né? Sim. Os Estados Unidos, a gente trabalha ainda em espalhar o espiritismo dentro dele. Mas não significa que aqui não se acredita em reencarnação e não se acredita em comunicação com os espíritos. Eles só não conhecem a codificação kardeciana da forma que os brasileiros conheceram ainda. Eles pensam que eles estão tudo haunted, né? É mais ou menos isso. Quando a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu lembro que tinha uma livraria, quem está aqui há mais tempo, lembra da Borders. Né? Exatamente, eu adorava ir na Borders. Primeira vez que entrei na Borders, fui no computador, que achei o máximo. Numa livraria, você vai no computador e acha o livro e a estante onde está, né? E procurei Kardec. Aí tinha o El Libro de los Espíritos em espanhol 1. Sério? Deixa eu ver aqui. Reincarnation. Aí páginas e páginas e páginas e páginas. Então tinha vários livros em inglês sobre reencarnação. Aí eu coloquei, eu não sei pronunciar, ciências, né? Ciências, que são sessões, né, de conversar. Páginas e páginas e páginas sobre isso. O livro do Victor Hugo, que eu nem sabia que existia. Lá também, né? Olha só. Mas Kardec mesmo tinha um livro em espanhol. André, por isso que é importante todo mundo ir para o simpósio, dia 5 de novembro. Sim, ajudar a fortalecer. Para ajudar a fortalecer o movimento espírita nos Estados Unidos. Né? Então, o pessoal fala isso, mas temos que participar. Sim. Né? Até que tinha a gente tudo em inglês, é aberto para todo mundo, é um trabalho que a gente faz pela Federação Espírita dos Estados Unidos, justamente para essa lacuna ser
ocupado. Exatamente. Uma vez por ano, a gente junta gente dos centros dos Estados Unidos inteiro, às vezes até Porto Rico vai, né? E uma cidade, a gente se conhece, faz a social ali, tem palestras, tem atividades, né? Esse ano vai ser no Texas, ou seja, dá para ir de carro. Em Houston. Dá para ir de né? carro. Dá para ir de carro, né? É muito legal, né? Tem umas palestras que são sempre assim, é o top que tem no país. É aí que a gente faz a transformação entre uma parada espírita para o movimento espírita, né? É realmente a gente fazer o negócio já crescendo. Outubro ou né? novembro? Vai ser novembro, 20 de novembro, né? Então, a parte do livro dos Espíritos que eu escolhi para compartilhar o que aconteceu com o professor, quem estava do lado dele há muito tempo era a senhora dele, a Dona Maria, né? Então, a pergunta 160 é: o espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e os que morreram antes dele? Sim, conforme a afeição que lhes voltava. A Dona Maria, sim, encontrou com ele. Mas ele não, ainda, né? Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm a receber na entrada do mundo dos espíritos. A Dona Maria foi lá, recebeu seu Alcides, mas só com ela ele não conseguia comunicar. Depois que conversou com o encarnado falou para ele assim, não, muda a chavinha. Ele, a Dona Maria aqui. né? E ela agradeceu e usou até uma palavra que vai ser interessante aqui, como é que é? Obrigado por ajudar esse velho turrão. né? Então, tá bom. Então, vou passar para o próximo caso. Né? Oi. Desculpa, ter uma pergunta. Exemplo, pessoas que morrem de coisas trágicas, acidente. Eu não sei, tipo assim, se tem data, se o corpo está preparado. No meu ponto de vista, tipo assim, um acidente não estava preparado. Sei lá, não sei explicar, mas Não. Tem como esse espírito, tipo assim, passar para outra pessoa ou tentar conectar com alguém. Você Porque não estava... imediatamente? Não precisa ser imediatamente, mas tipo assim, como ele não estava preparado para ir, não estava preparado para desencarnar, acho que é essa. De repente, Uma coisa que aconteceu rápido. Vamos para o próximo slide. Não sei explicar. Vamos para o próximo slide. E você vai ver por que eu quis te responder com o próximo slide. O terceiro caso é o caso de uma ateia. Tá? Como começou a nossa conversa? Você vai entender. Agora, por que isso começou assim. Isso aqui está um breu. Tem alguém aí? Aí eu falei, não, eu estou aqui, você está me ouvindo? Muito longe, você está me vendo? Eu não minto. Não é porque eu estou conversando com ele que eu vou falar que eu vejo. Né? Porque eu não sei se é homem, não sei se é mulher. Aí você fala, eu estou vendo, eu vou ajudar você, meu irmão. Irmão, sou mulher. Já perdeu a confiança. Então eu falo, ó, não estou te vendo, onde você está? Né? Ela falou assim, eu estou presa nesse carro. Então aquela pessoa já estava no nosso centro espírita com a impressão mental de que estava ainda no acidente que matou ela. Né? Então, não é imediatamente. No que aconteceu a morte violenta, um acidente, você imagina um acidente coletivo, né? Que tem várias pessoas, que todos ali, ao mesmo tempo, vão sair de lá, estavam preparados para desencarnar. Não necessariamente. Mas todos ali vão ser ajudados. Nunca Deus abandona ninguém. Então, tem grupos que vão socorrer os desencarnes em grupo, desencarnes de acidente. Né? Acidente, às vezes, tem vezes que, assim, a gente pode ser acidente, mas foi programado que aquele espírito precisasse aquela hora. Outras vezes, não. Realmente, aconteceu um acidente. Vai ser ajudado também. Né? Vai ter gente ali para recolhê-los. Né? Só que, quando isso estava no livro dos Espíritos, eu teria que pegar qual a pergunta. Né? Tem exatamente essa sua pergunta. Assim, tem um estado de perturbação temporária, né? Que dura o tempo necessário até que esse espírito possa se desligar. O desligamento da alma com o corpo, nesse caso, é mais traumático. Mas a alma não sente a dor. No mesmo tempo que os outros não sentem a dor. Assim, no que desliga o cordão, dói? Não dói. Né? Tanto que nem essa pessoa que a gente vai ver aqui não percebeu que morreu no acidente. Achava que ainda estava lá. Né? Então, continuando. O que você está sentindo? Estou sentindo muito medo. Não, então tá bom, estamos aqui para te ajudar.
E a pessoa me pergunta, por que eu não consigo ver nada? Ela está ali com a gente, ela está conversando comigo, mas ela ainda está com aquela imagem de que ela está no acidente. O que a gente faz? A gente começa a tentar mudar, né, a vibração daquela pessoa, a imagem mental. Então a gente começa a contar, olha, os socorristas estão chegando, fica calma, a gente vai te tirar daí. Ela falou, espera um pouco, minha perna está presa aqui. Né? Então ela tem a impressão de que a perna dela está presa. Não está, ela está com a gente lá. Então tá, a gente já está tirando a sua perna, já estamos cuidando dela. Né? Então a gente vai conversando com eles. Né? E essa mão que eu estou segurando, é a sua mão? Fala, não, não é minha mão. Está segurando a mão do socorrista que está te ajudando. Né? E agora, a gente te tirou daí, dá uma olhadinha, você está vendo? Você consegue ver onde você está? Fala, não, só estou vendo neblina. Estou segurando uma mão que eu não solto e só estou vendo neblina. Né? Mas está vendo que a pessoa já saiu do carro. Eu não encostei nela, não falei nada. Foi tudo aqui, ó. Tudo na imagem mental daquele espírito. Né? Então, travou aqui para mim. Eu preciso da minha... Não fiz nada. Não. O meu iPad que parou assim, pronto. Né? Eu fiquei aqui de castigo. Então tá. Aí a gente começa a mudar, já que mudou a vibração dela, já começa a preparar ela para explicar que naquele acidente, o acidente foi forte demais para o corpo dela continuar funcionando. Né? Ela, como assim? O que aconteceu comigo então? Surprise, you're dead. Não, a gente não fala assim, né? Surpresa, morreu. Não. A gente não fala assim, a gente vai para ela e fala assim, olha gente, o que aconteceu é que seu corpo venceu. Mas veja bem, você está viva aqui ainda. Né? Ela, tá, então, como é que eu estou funcionando aqui ainda? Né? É o título da minha palestra. O que você quer dizer com que eu morri? Né? Eu estou viva aqui ainda. Né? Essa pessoa falou exatamente, mas eu continuo funcionando. Você não está vendo? Ou você é cego e burro? Primeira vez que eu sou ofendido por um espírito. Desse jeito, né? Mas falei, não, nada... que você fala aqui, né? Não take, né? Nada pessoal, né? Mas eu falei, tá bom, então vamos... Você parece ser uma pessoa inteligente, vamos tentar conectar os pontos. Primeira pergunta, você está me vendo? Ela, não, eu só te ouço. A gente está conversando aqui. Não acha isso estranho? No mínimo, curioso? Ela, é verdade. Eu falei, então, por que você está num estado diferente do que o que eu estou? Então você está vivo ainda. Eu estou, mas você também. Só que você está sem corpo e eu estou com corpo. Você pode ver que você continua. Porque eu não posso falar para ela que ela está morta mais. Porque ela sente que está funcionando. Eu falei, não, teu corpo morreu, mas você continua viva. Eu estou vivo e meu corpo está vivo ainda também. Mas a gente está conversando. Ela fala assim, então eu vou colocar você numa prova. Se o meu pai, que já morreu, aparecer aqui, eu acredito em você. Se não, você some daqui, pode ser? Não, eu não vou fazer. Não vou place a bet com o espírito. Eu não sei se o pai dela está lá ou não. Não vou poder falar assim, tá bom, teu pai vai aparecer, olha aí do lado. Eu acho que não. Eu não sei, eu não estou vendo, eu não tenho evidência. Eu falei para ela, não vou fazer acordo nenhum. Não é assim que funciona. Né? Mas você pode ver que você já está balançada, você está considerando a possibilidade. Então, por que você não abre mais o teu coração para a possibilidade que eu estou te falando seja verdade, né? Eu pulei uma parte, perguntei para ela, na hora que eu comecei a contar isso, eu perguntei para ela assim, você tem alguma crença, alguma espiritualidade? Qual é a sua religião? Sou ateia. Ela tinha falado isso. Eu falei, bom, às vezes isso ajuda. Às vezes isso ajuda, porque se a pessoa tem alguma concepção já pré-feita assim, mudar essa concepção. É que nem alguém tentar contar para mim que não existe reencarnação. Não vai conseguir. Sabe? Meu pai é católico, aí eu vou falar para ele, olha só, vai desencarnar, vai ter outra vida. Não, minha filha, não tem isso também. Aí fala para ele assim, tá, se Deus te mandar reencarnar, você vai falar, não, minha religião não deixa. Né? Mas tudo bem, vamos ver, né? Aí, ela falou, tá, Aí eu falei para ela assim, olha, não tem como provar que é o seu pai, mas uma coisa eu te garanto, você já mudou a vibração, abre um pouco o seu coração e começa a olhar na sua volta que a neblina baixou. Ele já está conversando, já mudou, dá uma olhada na sua volta que a neblina baixou. Eis que? Silêncio. Silêncio, e vem daí o mentor contar para a gente, o pai dela está aqui. A mão que ela estava segurando era do pai dela.
pai dela tinha ido lá, o pai dela agradeceu, né? Pediu desculpas por ela. Ele falou, não teve nenhuma ofensa. Exatamente, não estamos ofendidos. Exatamente. E passou um pouquinho e falou, inclusive, né, o mentor falou, inclusive agora ela quer pedir desculpa para você. Eu falei, não precisa. Passou um pouquinho, a médica começa, nossa, me desculpa, você me perdoa? Eu falei, não tem porquê. Nossa, isso para mim é muito doido, né? Como meu pai, quem diria que eu poderia ver meu pai de novo, né? Nunca mais achei que pudesse ver acho que nunca mais pudesse ver o pai dela, né? Deixa eu ver a parte aqui, né? Ela falou assim, sim, a mão era dele, mas a dona teimosia aqui, como ele mesmo me chama, não podia acreditar que era ele, né? Nem me lembra, eu estava cega para absolutamente tudo depois do acidente, né? Daí ela falou assim, eu preciso espalhar as boas novas para os meus amigos ateus. Eu falei para ela, tá, se você estivesse encarnada, um amigo teu, ateu, desencarnasse, viesse, aparecesse para você e falasse que você acreditava? Ela falou, não acreditaria. Eu falei, então você não vai contar para eles, porque não vai ajudar em nada. Mas, na hora que eles desencarnarem, talvez seja a sua mão que eles vão segurar. E você vai poder daí ajudá-los, né? Então, obrigado por tudo e até a próxima, se Deus quiser. Ela falou isso, não fui eu. Né? E assim foi o caso da nossa amiga Teia. Então a gente viu uma drag queen, a gente viu um católico, a gente viu uma ateia. Então, o próximo caso vai ser fácil, né? Bom, com a experiência que eu tenho, né, eu pensei assim, bom, pergunta do Livro dos Espíritos, né? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que a gente sente depois do desencarne? Influência muito grande, porque o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são que maior influência exercem. Então, o fato de eu ser espírita e desencarnar significa que a minha perturbação vai durar menos? Não. Não necessariamente. A prática do bem e a consciência pura é o que mais influencia esse estado. Aí pode ser espírita ou não, nesse caso, né? Então vamos lá. Estou eu lá no centro espírita, o espírito começa, né? E vem daí. Mas assim, a mensagem foi assim, boa noite, em que posso te servir? Eu sou o André, quem é o senhor? Antenor de Medeiros, as suas ordens. Tá, então, me trouxeram aqui para conversar, me falaram que, né, talvez a gente pudesse conversar junto aqui assim, estou me sentindo meio confuso. Aí ele fala assim, meu caro, eu compreendo as suas dúvidas. É sempre assim quando o indivíduo desencarna. Estamos numa situação deveras ambígua. Você confuso, né? Eu também. Eu estou confuso, né? Aí perguntar para ele, onde é que eu estou? Ora, você está no meu centro espírita, onde eu sou presidente. Né? Ok. Né? Tá, então, vamos conversar. Já que o senhor é espírita, né, e é presidente, e tem plenos conhecimentos do espiritismo, e aí ele me deu e falou, eu não seria presidente do centro espírita se não tivesse plenos conhecimentos. Vou dizer para vocês o que eu senti nessa hora, tá? Deixa eu ver se eu estou encarnado. Deixa eu ver se é uma pegadinha, era a minha vez. Eu comecei a olhar, virei para minha mãe, falei, tá me vendo? Você está encarnado? Aí virou André. Exatamente, vem para o meu irmão, falei, a gente está tudo no centro aqui, então é ele. Então a gente vai ter trabalho. Eu já pensei, vai que é a minha vez, né? Você fala assim, essa é a terceira vez que eu falo com o presidente de centro, não era médium. As 3 vezes foram presidentes, sempre homens e centro espírita. Esse foi o terceiro. Já na minha jornada, exatamente, tudo homem. Tudo homem. Exatamente, né? É homem, né? Aí, Eu não ia falar nada, já que vocês já falaram. Não, em casa, pelo amor de Deus, Veja que as mulheres foram lá ajudar, É. né? Vocês
falar com ele. Eu falei, então. Aí comecei a conversar com ele sobre a doutrina espírita, sobre o que acontece, né, quando a gente desencarna, né, para ver se era esse o caso, né. Ele falou, estamos seguindo uma conversa no caminho possível agora, né. Eu falei para ele, então, eu sou, né, eu sou espírita também. Ele falou, não, você está aqui numa casa de luz e amor, né. Os nossos mensageiros estão aqui para te ajudar, para iluminar você como meu filho. Tá? Conta para mim, como é que a gente está conversando? Atrás de um médium? Ele, não, eu não preciso de médium. Tá, né? Tá bom, e então, a gente está no seu centro espírita, na sua casa, eu não sei, desculpa, eu estou confuso aqui. Não, estou aqui no centro, aqui que eu me sinto seguro há 45 anos. Tá bom. Aí ele me pergunta, e como foi o seu desencarne? Meu Deus. Aí eu não posso mentir, porque se a gente mente, a gente se pega. Eles pegam a gente se pega na própria mentira, né? É para assim, né? Na verdade, eu não posso te contar como eu desencarnei, porque eu não desencarnei ainda. Aí ele falou, não, peraí, tá ficando muito confuso esse papo aqui, né? Eu falei, então, deixa eu contar para o senhor. Sabe aquele trabalho que o senhor faz de conversar com espíritos desencarnados? Então, guess what? Né? Ele, peraí, o desencarnado entre nós sou eu? Falei, é mesmo, né? Ele, estou pasmo, André Luiz. Né? Nessa conversa eu falei o meu nome, né? Aí ele falou, estou pasmo. A gente fala tanto e não sabe nada. Né? Eu falei, então, não era para o fato do senhor ser espírita que o senhor ia perceber que desencarnou. Também teve que passar pelo mesmo trabalho que o senhor passava, né? Ele, nossa, a gente fala tanto e não sabe nada, né? Eu que sou um pobre onipotente, achando que tudo sabia, e só agora me vejo essa situação, no mínimo, cômica. Né? Falei, então o senhor já percebeu, né, onde está, já está enxergando, mas falou, não, já estou enxergando tudo. Né? E quem abriu as portas para você? Ou será que foi para mim? Era um homem que parece com você. Legal, né? Se tiver um cabelão assim, né? Vai ser gente boa, né? Eu achando que era um trabalhador novo do centro, né? E veio trazer você, né? Enfim, a gente conversou mais um pouco, né? Ele falou, tem muitas coisas que eu ainda não sei. Eu falei, bom, mas o senhor já estudou bastante, já se preparou, teoricamente, mas também que na prática, realmente não coloquei essas coisas em prática ainda. Eu falei, bom, agora o senhor está aí, vai poder ver um monte de coisa que o senhor estudou, poder ver de perto, e quem sabe o senhor volta aqui para contar para a gente, no futuro, né, um pouco do que aconteceu. Ele falou, vou fazer o possível para poder merecer isso. Obrigado e até logo. O André, no caso dele, ele tinha desencarnado há pouco tempo ou ele já estava... Essa informação não deu para extrair. E ninguém levou ele? Levou, sim, trabalhando da nossa equipe. Porque eu achava que o desencarne tinha sempre alguém ajudando. Mas ele não enxerga quem ajudou a desencarnar. Aí que tá. E outra, ele não percebeu que desencarnou, ele estava mentalmente no centro espírita dele. Trabalhando. Ele estava lá. Novamente, ele estava no nosso, achando que estava lá, doutrinando eu. Não, é por isso que eu falei, peraí. Daí fica muito parecido. Será? Só foi ele que não, depois, aí veio o mentor, lá no trabalho que a gente faz, o mentor sempre entra e fala, expediente encerrado. E tudo, fechou. A gente faz uma vibração e fecha. Esse aí não veio ninguém depois. Né? Então a gente não soube quanto tempo ele ficou, tal, mas mentalmente ele estava no centro dele. Ele falou que entrou um trabalhador novo que me trouxe. Né? Na verdade, foi o contrário. O trabalhador novo trouxe ele para a gente. Né? E é isso. Então, gente, baseado nisso, né? Eu lembro dessa parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, quando tem o advento do Espírito da Verdade, né? O mandamento que ele dá é: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo. A gente tem uma literatura vasta. Os livros de Kardec estão aí. Mas é tão difícil. Tem os livros do André Luiz. Mas é tão difícil. Tem os do Divaldo. Tem um monte. Mas eu não gosto de ler. Audiobook. YouTube. Está tudo no YouTube hoje em dia. Né? Então, hoje em dia é muito mais fácil. Vamos se instruir, porque não é pelo fato da gente ser espírita que a gente sabe tudo. Não. Mas a gente tem acesso a tanta coisa boa, a gente tem acesso a tanta preparação. O desencarne, para a gente, dói muito mais em quem fica do que para quem vai. Acreditem em mim. Mas quem foi, não necessariamente deixou de ser quem era,
né? E não necessariamente vai abrir o olho do outro lado e vai estar falando. Então, meu pai desencarnou há 11 anos. Vou esperar uma mensagem dele daqui a 10 dias? Não, a gente não pode ter essa expectativa. Mas eu trabalho no centro, que tem senhor, 45 anos, eu acho que eu mereço. E se aquele espírito ainda está que nem ele, por 15 anos, ainda vagando sem perceber que desencarnou? A gente só vai atrapalhar se ficar esperando uma comunicação. Não, o que a gente faz é, a gente ora com amor. Né? A gente vai reencontrar. O reencontro, os espíritos falam, a gente reencontra quando chegar. Pode não ser no nosso tempo, na hora que a gente quer, mas isso acontece. Então vamos sempre ter isso em mente, vamos preparar. Porque em todas as religiões, a gente vai se preparar para viver, porque a gente sabe que a gente vai voltar para cá. Então vamos continuar preparando esse planeta para receber a gente de novo, vamos continuar preparando a nossa vida para que a gente volte em condições de continuar progredindo, ajudar as pessoas a progredir, e para que a gente chegar lá, a gente poder também ter uma passagem um pouquinho mais confortável. Tá bom? Obrigado, gente. Eu estou estourando o tempo aqui. Estou vendo o pessoal o pessoal de casa também. Então a gente vai fechar aqui. Obrigado, pessoal.